que determinadas discussões tributárias podem ultrapassar o campo fiscal e se transformar em ação penal, com investigação criminal, denúncia do MP e até responsabilização pessoal de administradores e contadores. E o mais importante, o STJ acaba de reforçar esse entendimento em uma decisão recente e extremamente relevante para empresários, profissionais da contabilidade e advogados tributaristas. Eu me chamo Bata Simões, eu sou pós-doutor em Direito Tributário, doutor em Direito Tributário, professor da área e atuo há mais de 25 anos no contencioso e consultivo tributário, inclusive com forte atuação em estruturas empresariais nacionais e internacionais. E hoje eu vou explicar por que essa decisão do STJ merece atenção imediata de empresários e operadores do direito que trabalham com planejamento tributário, estrutura societária e gestão financeira. O ponto central desse julgamento é muito delicado e eu quero que vocês me acompanhem aqui no vídeo de hoje para entenderem este julgado. Nesse julgamento, a defesa sustentava que a acusação criminal teria sido construída apenas com base em meras presunções fiscais levantadas em um procedimento administrativo. Porém, o STJ entendeu que existiam verdadeiros indícios, pelo menos mínimos, de autoria e materialidade e que eram indícios suficientes para permitir o prosseguimento da ação penal. E aqui, pessoal, está o alerta mais importante para empresários e profissionais liberais. O tribunal deixou claro que, existindo constituição definitiva do crédito tributário e, pelo menos, indícios mínimos de fraude, a discussão aprofundada sobre provas deve ocorrer durante instrução criminal e não em um habeas corpus para trocar antecipadamente o processo. E aí na prática, Bata? Bom, na prática, isso significa que o simples encerramento da discussão administrativa não impede o avanço da esfera penal. Muitas pessoas falsamente acreditam que o problema tributário termina no CARF, na Receita Federal ou no auto de infração, mas dependendo da interpretação da fiscalização, a situação pode migrar, sim, para o direito penal tributário. E aí é o grande pesadelo do empresário, né? Porque quando isso acontece, o cenário muda completamente. Inclusive hoje, pessoal, não se esqueçam que a lei do devedor contumaz trouxe um ponto muito relevante. Ela trouxe pela primeira vez um fato que não existia antes, que é, se você parcelar ou quitar o tributo, ainda assim a persecução penal pode continuar. Muito relevante. Porque no Brasil sempre se entendia que quando se parcelava ou pagava o tributo, você tinha consequências no âmbito criminal. Se você for devedor contumaz, não mais. Segundo ponto muito relevante e de extrema necessidade, discussão acadêmica e profissional. Enquanto está pendente o seu processo administrativo no CARF, enquanto está pendente a análise no CARF, você ainda consegue suspender qualquer questão penal. O problema é que depois que o CARF decide, se você precisar de uma suspensão na área tributária, você pode até conseguir, mas isso talvez não tenha efeito no âmbito criminal. Então, o juiz criminal ele pode não suspender, ainda que você deposite em juízo, ainda que você consiga uma suspensão da exigibilidade, uma liminar muito forte, pode ser que a persecução penal continue. E por isso que eu disse que quando você envolve crime e tributo, o cenário muda muito, ele muda completamente. Então o empresário passa a enfrentar riscos pessoais, vocês entendem? Olha, exposição reputacional, restrição patrimonial e uma pressão processual muito mais intensa. O caso aqui analisado hoje no STJ envolvia supostas movimentações financeiras sem lastro e registros contábeis considerados incompatíveis pela fiscalização. Segundo a acusação, isso teria sido utilizado para ocultar receitas e reduzir artificialmente a carga tributária. Percebam como esse tema é extremamente sensível no âmbito empresarial atual. Veja, hoje a Receita Federal cruza informações bancárias, declarações fiscais, movimentações financeiras, escriturações digitais e dados internacionais com um grau de sofisticação tecnológica sem precedentes. E isso faz com que as estruturas tributárias frágeis, operações sem substância econômica,
ou contabilidades inconsistentes passem a representar um risco muito maior do que representavam alguns anos atrás. Então existe aqui um ponto técnico muito importante nessa decisão que eu estou comentando com vocês, que merece todo o destaque. O STJ reafirmou a aplicação da súmula vinculante 24 da STF. Em termos simples, os chamados crimes materiais contra a ordem tributária somente se consumam após a constituição definitiva do crédito tributário. Isso significa que, primeiro, deve existir a definição administrativa do débito tributário para depois surgir a possibilidade de persecução penal. Mas uma vez superada essa etapa, o cenário muda e completamente, porque a partir daí, se houver indícios mínimos de fraude, ocultação, falsidade ou omissão dolosa, a ação penal pode avançar normalmente. E aqui eu faço um alerta muito importante para empresários. Planejamento tributário lícito é absolutamente legal e necessário. O problema começa quando determinadas estruturas deixam de possuir substância econômica real e passam a ser interpretadas pelo fisco como mecanismos artificiais de redução tributária. Então existe uma diferença enorme entre economia tributária legítima e estruturas que possam ser interpretadas como fraude. É exatamente por isso que planejamento tributário sério exige documentação robusta, coerência operacional, rastreabilidade financeira, governança e fundamento jurídico consistente. Muitas vezes o empresário acredita que está protegido apenas porque alguém lhe vendeu uma estrutura mais agressiva, aquela questão de, meu vizinho fez, eu ouvi dizer que é bom, né? Então, assim, você tem aquelas promessas, né? Redução tributária elevada, extremamente agressivo, um planejamento que você utiliza várias células e por aí vai. Mas na prática não tem sustentação técnica adequada. E isso pode gerar consequências extremamente graves no futuro. Outro ponto que eu queria comentar com vocês dessa decisão é que o STJ reforçou uma questão muito importante. O HC, que é o habeas corpus, que é aquela questão para você veicular matérias penais, né? O que o STJ disse? Ele não vai ser utilizado para fazer uma reanálise aprofundada do conjunto probatório quando a denúncia descreve minimamente os fatos e permite o exercício da ampla defesa. Nos crimes tributários são os chamados crimes de gabinete. Então, a jurisprudência entende que, nesses casos, seria exigir muito do MP que ele conseguisse descrever pormenorizadamente a conduta, vez que você está num crime de gabinete. Às vezes você não tem acesso a toda a estrutura empresarial que ronda aquela empresa e você não consegue descrever. Então, eles entendem que, se tiver indícios mínimos de fraude, de ocultação, alguma coisa nesse sentido, prossegue a ação penal. É uma exceção, porque geralmente no direito criminal não é assim que funciona, tá? Então, assim, nesse caso aqui, o tribunal adotou uma postura de permitir o prosseguimento da instrução criminal quando existiam esses elementos iniciais suficientes, como eu disse. E isso é muito relevante, porque demonstra uma tendência jurisprudencial de maior rigor em temas envolvendo supostas fraudes tributárias, que foram estruturadas, entende? Então o empresário moderno precisa compreender que governança tributária deixou de ser apenas uma questão contábil. Hoje ela envolve compliance, ela envolve prevenção penal, ela envolve controle documental e estratégia empresarial. Empresas que crescem sem essa estrutura adequada acabam criando vulnerabilidades perigosas. Isso vale especialmente para grupos empresariais, holdings, reorganizações societárias, operações internacionais e movimentações patrimoniais mais sofisticadas. O direito tributário contemporâneo está cada vez mais conectado ao direito penal econômico. E quem não entende isso corre riscos relevantes. Eu costumo dizer algo muito importante aos meus clientes e aos meus alunos. A melhor defesa tributária penal começa, a melhor defesa penal tributária, não se esqueçam disso, porque tem os dois, né? Então a melhor defesa penal tributária começa muito antes de qualquer investigação. Ela começa na estruturação correta das operações, na documentação adequada, na coerência contábil e na construção de um planejamento tributário sólido e defensável. Porque depois que a discussão chega à esfera criminal, o custo financeiro, emocional e reputacional se torna infinitamente maior. E também existe um outro aspecto estratégico fundamental. Muitos empresários deixam para procurar assessoria especializada apenas quando recebem uma intimação, uma representação fiscal para fins penais ou uma denúncia. Mas o correto é atuar preventivamente, pessoal. Revisar as estruturas, identificar riscos, avaliar exposições tributárias e fortalecer mecanismos de compliance antes que o problema exista. Isso faz toda a diferença para o caso.
principalmente em um cenário de crescente integração entre Receita Federal, Ministério Público, COAF e órgãos de investigação financeira. Hoje, as autoridades possuem um volume gigantesco de informações e utilizam a IA, como eu venho alertando, o cruzamento de dados, a cooperação institucional e internacional para identificar inconsistências. Portanto, o empresário que acredita que determinados modelos antigos continuem invisíveis ao fisco pode estar cometendo um erro gravíssimo. E perceba como essa decisão do STJ enviou uma mensagem muito clara ao mercado. Discussões tributárias potencialmente fraudulentas podem sim avançar para a esfera penal se existirem indícios mínimos suficientes. Isso exige uma postura muito mais estratégica das empresas e dos profissionais que as assessoram. O momento atual exige profissionalização, cautela e planejamento técnico altamente especializado, principalmente para empresas que trabalham com estruturas mais complexas, pessoal. Reorganizações societárias, operações internacionais, holdings patrimoniais ou planejamento tributário sofisticado. Exatamente aqui que entra a importância de ter ao seu lado profissionais verdadeiramente especializados em direito tributário e empresarial, que são capazes de construir estruturas sólidas, seguras e juridicamente defensáveis. Sabe? Porque planejamento tributário sério não é aventura. Planejamento tributário sério é estratégia, proteção patrimonial, segurança jurídica e inteligência empresarial. Se você é empresário, contador, advogado ou investidor e quer entender como proteger seu patrimônio, reduzir riscos fiscais e estruturar suas operações de forma segura e legal, me acompanhe aqui no canal, porque aqui eu analiso decisões relevantes, explico os impactos práticos para empresas e mostro como o fisco e os tribunais estão interpretando os temas mais sensíveis do direito tributário contemporâneo. E me diga nos comentários, você acredita que empresários brasileiros estão para os riscos do direito penal tributário moderno? Porque a realidade é que muitos ainda não perceberam o tamanho da exposição que podem estar enfrentando.